E a Rádio Cidade FM continua na cobertura do seminário que acontece na tarde desta quinta-feira. Eu vou falar aqui agora com Vander Neto, ele é advogado, fundador também do portal jurídico Agropujante e conselheiro da Sociedade Rural Brasileira. A gente vai falar sobre alguns assuntos relacionados a esse seminário. Eu gostaria de agradecer, né, por estar conversando conosco, batendo papo os nossos ouvintes da Rádio Cidade. Um abraço. Muito obrigado a todos os ouvintes aí da Rádio Cidade, mais uma vez aqui, né, estava em março e mais uma vez a gente batendo um papo aqui com a rádio que faz essa cobertura completa aqui dos eventos e das temáticas importantes ao setor agropecuário na região do Oeste Baiano. Vander, juridicamente, quais são as mudanças mais relevantes trazidas pela medida provisória 1376 para o crédito rural na safra 26/27? Diante da complicação e do estrangulamento do endividamento rural, especialmente os produtores rurais que vinham sofrendo aí com perdas de safras, mas também com a desvalorização das principais commodities, e aí a gente dá uma atenção aqui para soja e milho. A gente testemunhou nos últimos anos um aumento do estoque da dívida no agro e já havia tempo que nós esperávamos do Congresso Nacional, do governo, alguma solução. A MP 1376 ela veio em resposta ao PL 5122, que estava em tramitação no Congresso, havia sido aprovado no Senado e estava sendo votado lá na Câmara dos Deputados. E a MP ela autorizou a criação de linhas de crédito específicas para renegociação do passivo dos produtores rurais. Criou e estabeleceu uma série de critérios para que essa renegociação aconteça, diante dessa criação de novas linhas de crédito específicas para essa renegociação. Acontece que os critérios foram muito restritivos e a porta ficou estreita, não é para todos os produtores, e a gente precisa olhar para ela como uma das alternativas viáveis, analisando caso a caso e entendendo a necessidade do produtor olhar para o endividamento, seja ele saudável, seja ele já estressado, mas olhar para o endividamento com um cuidado maior, principalmente num cenário que a gente vivencia um marco do financiamento privado do setor e os bancos, os fundos de investimentos, o investidor olhando para o agro cada vez mais exigindo transparência e governança. Na sua avaliação, quais os dispositivos da AMP merecem assim, uma maior atenção por parte dos produtores e também das entidades representativas do setor? A AMP trouxe um detalhe no seu texto, reforçando uma resolução do Conselho Monetário Nacional do mês passado, do mês de junho de 2026, em que, abre aspas, condiciona toda a negociação por conveniência e decisão das instituições financeiras, ou seja, mesmo cumprindo todos os critérios, elaborando os laudos e preenchendo aí todos os requisitos previstos na norma, na medida provisória e na sua resolução regulamentadora, o produtor rural ainda fica submetido à livre conveniência da instituição financeira. Ou seja, se o banco não quiser negociar e não aprovar uma nova capacidade de pagamento, muitas vezes analisando uma garantia para essa nova operação que vai ser contratada, ele não consegue renegociar. Então é interessante fazer uma análise aí das operações que já venceram, das que estão por vencer, tanto dos valores como do cronograma de pagamento e das garantias, saber qual a natureza dessa garantia, se é penhor, alienação fiduciária, hipoteca, e aí sim estabelecer um plano de ação, até porque os tetos previstos pela MP são tetos baixos, e aí a gente for considerar fora Pronaf e Pronamp, mas os tetos máximos aí são de 4 milhões e de 8 milhões, muitas vezes não cobrindo todo o passivo aí que o produtor rural tem nesse momento desafiador pelo qual o setor passa. Existe assim algum risco de aumento de insegurança jurídica nessas operações de crédito, Vander? Sim, por um lado, existe sim um risco de insegurança jurídica nas discussões, porque em muitos dos casos, principalmente pelo teto baixo, haverá aí um desaguar no poder judiciário dessas discussões, por incapacidade de pagamento de alguns produtores e também pela total liberdade dos bancos aceitarem ou não essa nova operação de crédito para quitar as anteriores já vencidas. Só para a gente finalizar aqui, pensando no futuro do agronegócio brasileiro, quais ajustes ainda seriam necessários para tornar o sistema de crédito assim mais eficiente, né, competitivo e compatível à realidade do campo? Acho que principalmente nesse segundo semestre tem um PL do Seguro Rural que está tramitando no Congresso Nacional.
E a Frente Parlamentar da Agropecuária já apontou para a necessidade da votação desse PL, bem como a própria medida provisória prevê a criação de um fundo garantidor, especialmente para intercorrências climáticas que a agricultura sofre. Então, acredito que, pensando de forma estrutural, mas a médio e longo prazo, seria um fundo garantidor robusto, como esse já previsto na MP, mas que ainda carece e depende da regulamentação, mas também a gente aprovar um modelo de seguro rural que seja efetivamente viável aqui para o nosso país, que hoje está muito aquém e muito menor, reduzido, perto do potencial que a nossa agricultura merece ter, como forma até mesmo de proteção e de garantia das operações de crédito. Gratidão você participando mais uma vez conosco. Muito obrigado à Rádio Cidade, sucesso para vocês aí e vamos ter um ótimo evento.